Olá pessoal, eu estou aqui hoje para mais um podcast do Politizando e dessa vez tendo a alegria de estar ao lado do Antônio Neto. Meu irmão, muito obrigado, por me receber aqui e poder bater esse papo com você. É uma honra, uma alegria ter você conosco aqui no Politizando. Eu é que estou honrado, William. Você sabe que eu sou fã do Politizando e agora essa sua nova forma aí também de ampliar o espaço do Politizando fazendo podcast está demais. Isso a turma boa vai adorar. A nossa ideia é isso, é bater papo com pessoas que também gostem, por exemplo, de um projeto nacional de desenvolvimento. Quem não gostaria de ver isso implementado? Quem sabe para o Brasil conhecer essas ideias, que hoje nós temos aí várias pessoas divulgando-as, você é uma delas que tem defendido isso nas redes sociais também e fora das redes sociais, no dia a dia. A gente já teve aqui no podcast o Fabão, vereador da cidade de Uberlândia. Nós recebemos o Fausto Oliveira, também que faz um trabalho bacana no canal Revolução Industrial Brasileira. O RIB, né? Famoso RIB. Recebemos também as coordenadoras do movimento Agora é Ciro. E hoje estamos aqui com você. Eu estou com uma lista aqui de algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas curiosidades. E eu quero começar pelo começo. Como é que foi o seu interesse ou a sua chegada, o seu envolvimento na política? Quando é que surgiu esse desejo de fazer parte dela? Enfim, conta para nós, que a gente vive um momento, Neto, assim, de um lado, muita desesperança. Muita gente achando que política não dá certo, não tem jeito, quer se afastar dela. E você é alguém, que você pode até falar, inclusive, qual que é o seu envolvimento hoje, que está aí, inclusive, tentando motivar uma nova geração também de jovens, enfim. Como é que foi a sua chegada para, quem sabe, despertar em alguém esse desejo também de entender um pouco mais de política? Tudo bem, William. Eu, na verdade, tenho uma história de vida muito interessante, porque meu pai, o Guarino, ele era dirigente sindical ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. E, por ser uma liderança muito forte e do enfrentamento que fazia na década de 60, ele foi preso, cassado em 64. E aí ficou numa lista, que a gente pode falar de uma lista suja da Fiesp, que durante 7 anos ele não conseguiu emprego na área que ele trabalhava, que ele era torneiro mecânico na ferrovia. Ele foi presidente da associação chamada União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, de 53 até 64. E quando, em 63, teve uma greve de 18 dias da Sorocabana, em 64 a Ademar demite 43 ferroviários, toda a liderança da União, e ele depois foi cassado pelo AI1. E esses 7 anos sem emprego, você sabe, eu tinha 11 anos de idade em 64, e a partir daí você tem todas as dificuldades da vida. Então, na juventude, eu começo a militar na juventude do PMDB, lá em Sorocaba, cuja direção era conduzida por os companheiros do PCB, da juventude do PCB. E aí eu venho para São Paulo e entro na área de tecnologia de informação, como perfurador de cartão. E começo a trabalhar num banco, viro programador, depois virei analista de sistema. E na década de 70, lá por 78 mais ou menos, a gente começa um movimento no Brasil pela regulamentação da profissão. Então, e aí em 79, Movimento Brasileiro de Anistia. E eu entro nesse movimento aqui em São Paulo, fortemente, em função, inclusive, de buscar a reintegração do meu pai na vida política. Porque o definiu bem o que é um exilado. O exilado é aquele, é o paralelo com uma raiz que você puxa ele da terra e a raiz fica tentando voltar para dentro da terra. Mas o Guarino foi um exilado interno. Ele tinha 6 filhos, ele não pôde ir embora. Ele não pôde sair, como muitos companheiros saíram tirados daqui pelo Partidão naquela época, e outros foram trocados dentro daquele sequestro que tivemos na época. E o Guarino ficou aqui, enfrentou com 6 filhos, aquelas coisas todas. Mas a gente queria que ele voltasse a poder praticar aquilo que era a essência da vida dele, que era a militância sindical e política. E comecei a militar, então, no Comitê Brasileiro de Anistia, comecei a militar na Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, a PPD, para que fundou o sindicato que eu tenho orgulho de presidir. Tudo isso foi me caminhando para representação na área sindical, na área política. E
De lá para cá foi só o crescimento dentro da... fui presidente de diretório municipal na cidade de Mairink, depois vim para São Paulo, sou presidente do diretório municipal do PDT da capital desde 2017. Ou seja, e estamos levados. E aí a emergência me colocou como candidato ao Senado em 2018, porque São Paulo, vocês devem lembrar, com o rompimento da aliança PSB-PDT, São Paulo precisava ter um palanque para o Ciro. Nós, de última hora, tivemos que ter um candidato a governo, que foi o companheiro Marcelo Cândido, a vice nossa querida Gleide Sodré, e precisava ter um candidato ao Senado. E aí fomos para ajudar a dar um palanque para o Ciro no estado de São Paulo. E, depois disso, tive a honra, numa aliança PSB-PDT na capital, de ter sido indicado pelo partido para ser candidato a vice-prefeito. Veja, olha, vice-prefeito de São Paulo, da maior cidade da América Latina, capital do estado, junto com o Márcio França no PSB, ele como candidato a prefeito. Então, e aí a militância de organizar o partido, estar próximo da juventude, estar junto com... E, como você sabe, eu fui militante do MDB, do PMDB lá desde a minha juventude, fiquei muitos anos no MDB. Quando eu rompi com o MDB em função aí das reformas trabalhistas, a tal da ponte para o futuro, que eles lançaram, que era ponte para o atraso, na verdade, eu sempre fui trabalhista, sempre fui getulista, mesmo não estando no PDT. Eu vir para o PDT como trabalhista, como getulista, é uma somatória, né? No sentido de que a gente possa complementar as duas coisas. Ter uma vida ligada ao getulismo, pai, avô, família, trabalhistas, que o papai era dirigente sindical, todas essas coisas, e aí você vem para o PDT, que é um partido trabalhista, em que pese, em muitos lugares o PDT não é trabalhista, a gente está tentando, e está me dando um prazer enorme ajudar a construir o PDT no estado de São Paulo, no sentido de vertebrá-lo para a questão trabalhista. E aí, coincidentemente, o que é o PND? Você tem feito isso com um brilhantismo no Politizando, que é mostrar que nada mais é. O PND é o Projeto Nacionalista de Desenvolvimento de Getúlio, atualizado para os dias de hoje. Então, esse é um ponto que o pessoal às vezes pensa que o Ciro quer reviver nos moldes daquela época. Muito pelo contrário. Muito tem pelo que contrário. atualizar. Vamos pegar um termo aqui da atualidade, dar um F5, que é o que o Ciro tem feito. Dê um F5, pega essa ideia desenvolvimentista, baseado no que a gente está vivendo e necessitando hoje, até porque também há que se considerar essas questões, né, históricas. Mas dá para a gente fazer um paralelo legal. Veja, com a pandemia, os estados mundiais começaram a pensar na necessidade de volta do Estado Nacional. Tanto que os Estados Unidos, eles vêm e dizem o seguinte: nós precisamos fazer um Green New Deal. É o New Deal. O que foi o New Deal, moçada? Vamos lembrar, a crash de 29, a crise de 29 nos Estados Unidos. Roosevelt faz o New Deal. Isso é um acordo para você recuperar a economia. E lá, com base nas teses de Keynes, que é bota o povo para tampar buraco, abrir buraco e ver outro povo para tampar buraco. Num país que o Estado nunca intervia na economia, que a sua Constituição até prega isso tudo, e chegou a hora do Estado intervir na economia, para poder fazer a roda virtuosa da economia girar. Ou seja, você faz buraco, tapa buraco, remunera, o Estado remunera as frentes de trabalho, eles começam a comprar os produtos que precisam, seja para comer, sejam para vestir, para mobiliar, para construir. Aí a economia começa a construir, começa a admitir os trabalhadores e você traz a economia para o lugar certo. E aí, a Europa teve o Plano Marshall. As pessoas precisam estudar, pesquisar. Foi um investimento de $1 zilhão para a reconstrução da Europa. E a Europa agora, com a euro, com o famoso euro lá, né, a euro, chamada área do euro, também os estados precisam investir muito, porque a pandemia também gerou muitos problemas. E eles pensaram em alguma coisa similar, aportar não sei quantos bilhões de euros, assim como os Estados Unidos, não sei quantos bilhões de dólares. E a partir de tudo isso, no Brasil você precisava retomar o Projeto Nacional de Desenvolvimento. É só isso que deu o restart para a brincadeira. E você tocou num ponto importante em relação a 2018, que a gente às vezes fica olhando essa aliança que quase deu certo do PSB com o PDT e foca só na questão de Minas, que é onde sacrificaram o Márcio Lacerda, que muita gente não sabe. O Márcio Lacerda foi eleito o melhor prefeito do Brasil, de capital do Brasil, várias vezes. E ele tinha grandes chances, enfim.
de apresentar uma candidatura viável no Estado, que acabou elegendo Romeu Zema. Né, num Estado, eu sou de Uberlândia, eu sou mineiro, e lá a gente tinha um sentimento de nem PT e nem PSDB. Então, Fernando Pimentel e Anastasia, né, perderam para o Romeu Zema, alguém que aparece como outsider, com um discurso até de antipolítica e se elege. Eu tenho opinião, posso estar equivocado, que o Márcio Lacerda talvez conseguiria mudar um pouco esse cenário por conta da aprovação que ele havia tido como prefeito de Belo Horizonte. E a gente às vezes esquece que estado como São Paulo também foi afetado com esse isolamento do PSB, né, que aí passou a ser neutro, né, não apoiou nem o PT e nem o PDT. Então esse é um ponto importante que afetou então essa questão local aqui, que fez com que vocês do PDT tiveram que criar uma solução de última hora. Você tem razão, afetou bastante São Paulo. Mas mais do que isso, para nós do PDT, com a candidatura do Ciro, é bom lembrar que foi uma demonstração clara da intervenção do PT, do Lula, para não permitir que o PDT e o Ciro tivessem aliança com o PSB. Você veja, retiraram a candidatura tanto da Marília Reis, como tiraram do Márcio Lacerda, né? O Márcio até saiu do PSB. Então, e aí São Paulo, o Márcio França não pôde manter o acordo, porque nós já tínhamos feito a convenção nossa de apoio à candidatura do Márcio. E aí não pudemos correr junto e tivemos que montar um palanque para o Ciro em São Paulo. Realmente foi um momento muito difícil para nós. Para você ter uma ideia, a decisão de ter uma candidatura a governador, vice-governador e a Senado em São Paulo foi tomada no dia 4 de agosto. E o último dia de inscrição das atas, de entregar as atas no Tribunal Regional Eleitoral, era no dia 5. E isso, obviamente, também ajudou a dificultar as coisas para a candidatura nossa à presidência da República, Ciro Gomes. E em que pese tudo isso, o Ciro teve quase 14% dos votos no estado de São Paulo e teve 15% dos votos na capital. Agora imagine tudo isso que nós estamos fazendo, né, no Brasil inteiro, todas essas discussões, todas essas coisas que você faz no Politizando, a Turma Boa, todos esses movimentos que têm sido feitos, o próprio partido se organizando em vários lugares, como é que pode catapultar ainda mais a candidatura do Ciro? Então, pensando em 2022, a gente observa, né, é falado, é público, que existe um diálogo com o Alckmin, que está saindo do PSDB. Existe um diálogo também com o Guilherme Boulos, do PSOL, né, essa possibilidade. Mas, se nenhuma dessas alianças for possível para 2022, há a possibilidade do PDT, se eventualmente não ter um apoio aqui, de ter uma chapa pura também. Olha, se o PDT não conseguir aliança, seja com Márcio França, Alckmin ou Boulos, ou qualquer uma outra que possa aparecer, que dê palanque com exclusividade para o Ciro, porque Boulos gostaria de ter uma aliança conosco e uma aliança com o PT. Ele dá palanque para nós e dá palanque para o Lula. Não é possível, nós não queremos isso, nós queremos o seguinte, é o palanque para o Projeto Nacional de Desenvolvimento, para Ciro Gomes. Eu tenho dito todas as vezes que a imprensa me procura, William, que é o seguinte, qualquer aliança no Estado de São Paulo passa pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento, passa pelo Ciro. Então não tem esse negócio de dizer, olha, nós vamos fazer aqui uma aliança com... Não, se não fizer aliança lá que garanta o palanque. Então nós temos muita, eu diria para você, muita expectativa e muita esperança de que nós vamos fazer um belo de um acordo. Agora, não tendo, o partido não vai deixar o Ciro sozinho, não vai deixar ele sem mandato, sem um palanque específico, ou seja, uma candidatura aqui no Estado de São Paulo. Fizemos isso há 4 anos atrás, com toda a dificuldade, imagina agora que nós estamos organizando. E você acha que o Datena dessa vez vai para a política mesmo, ou você ainda acha que ele talvez resista, como já resistiu outras vezes? Eu acho que ele está bem tentado. Embora hoje você deve ter visto, nesta segunda-feira, ele já adiou. Uhum. E ele tem razão, porque não se definem as coisas, né? Por que ele tem que se definir? Então ele também está adiando. Nós já colocamos as possibilidades, até inclusive se ele quiser vir para o PDT, o Lupe já o convidou para vir para o PDT, para ser ou senador, ou governador, ou mesmo vice do Ciro. Se você lembrar, o Lupe fez isso numa das vezes que conversou com ele. Eu creio, pelo que ele tem feito na rádio e na televisão,
que o Datena tem tomado grandes atitudes de denúncia concreta das dificuldades que o povo está passando. Criou até um slogan muito interessante, muito popular, só em nós, qualquer coisa assim. Não é isso? Só no nosso. Me ajuda aí, Datena. E aí as pessoas mandam gravações para ele. Todo o programa, não sei se você assiste, mas todo o programa ele fala esse slogan, fica na costa dele esse slogan. E aí ele pega, põe aí, e aí as pessoas, Datena, estou aqui comprando, olha, o quilo de café, 30 pau, Datena, só em nós, só no nosso, Datena, me ajuda aí, Datena. Então, todo dia ele denunciando, é que esse é o preço da gasolina, preço do gás, é o preço das coisas, ele tem denunciado. Se ele não for candidato, está contribuindo muito para ajudar a clarear a visão do povo mais pobre, do povo mais sofrido, do que o momento está difícil e que ele tem que pensar em quem votar. E ele tem dito isso, olha, isso aqui era na Câmara que decide. E começando a discutir uma coisa que nós temos procurado fazer, e você mais do que ninguém tem ajudado muito com o Politizando, dizer, fazer as pessoas verem a importância do voto, o valor do voto. Eu aprendi com o velho Guarino, meu pai, William, que é um negócio, o voto é uma procuração. Você quando tem uma demanda qualquer, seja trabalhista, civil ou criminal, você dá uma procuração para um advogado para falar em seu nome. O voto é exatamente isso. Quando você vota em alguém, você está dando uma procuração para ele te representar. Na Câmara Municipal, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, no Governo do Estado ou na Presidência da República. Por isso você tem que ter muito carinho para quem você vai dar esse seu voto. O que a gente tem visto é que, passado algum período, um ano e meio, você entrevista as pessoas na rua, pergunta às pessoas na rua em quem você votou. Ele não lembra em quem votou. E nós precisamos agora ter a consciência de votar em pessoas que tenham compromissos com a comunidade. E o Datena está ajudando muito isso. Está vendo? Isso aqui é lá na Câmara Federal, é lá no Senado. E ele começa a mostrar para a população o papel de um deputado, o papel de um senador, o que um governo pode fazer, o que um presidente da República pode fazer para o povo. Ele tem denunciado até o que o governo tem feito, por exemplo, em relação às refinarias. Ele tem explicado, e com aquela linguagem fácil de ser compreendida, que muita gente fala que o Ciro não tem, né, embora eu também discorde um pouco, acho que... Eu discordo bastante disso. Que o Ciro explica de uma forma, o pão é trigo, trigo é dólar. Então tem muita coisa que a gente vai entendendo, e o Datena tem repetido isso. Eu vi uma entrevista dele com o Otto Alencar, senador do PSD pelo estado da Bahia, foram 40 minutos de conversa. Olha, nessa entrevista em específico, eu olhava para o Datena, parecia um divulgador do PND, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, falando com o senador sobre essa questão da política de preço da Petrobras, que é um absurdo, que é assim, é um assalto ao bolso do povo legalizado, em que a gente vai ali, abastece 50, 100 reais, um caminhoneiro às vezes para num posto de combustível, põe um valor gigantesco, que ele vai ter que sacrificar talvez uma diária num hotel que ele poderia dormir, mas não vai, por quê? Porque subiu o preço, ele não tem como compensar aquilo no frete, e ele sacrifica uma alimentação de qualidade, ele deixa de dormir num hotel para dormir dentro do caminhão, enfim... Tem ajudado nisso aí, e o Datena a clarear, isso, né? Porque você sabe, a televisão, as propagandas governamentais, elas na verdade mentem, e ele está desmentindo tudo isso, muito importante. Uma voz importante. Mas Datena, se você nos assistir, eu quero que você saiba, nós queremos você candidato, seja o que for, senador, governador, vice-governador, vice-presidente da República, o que você achar, você tem que vir, porque o povo precisa de pessoas que sejam como você tem dito, são puros, são limpos. Eu só tive quando me perguntaram, o Datena, as pessoas torceram o nariz para o Datena, eu disse para a turma boa e para muita gente, olha, o único defeito que o Datena teve é que ele foi filiado ao PT 23 anos. Se você não sabia disso, sabe, ele foi filiado ao PT 23 anos. Até 2015, foi de 92 a 2015. Quando ele estava lá, ele era bom, agora só porque ele saiu de lá ele não é bom? Não, ele continua o mesmo. Ele só viu, aprendeu e compreendeu que lá não é o lugar dele. Falando um pouco do PT, mas não só dele, você teve num evento recentemente, foram os protestos, aliás, as manifestações pelo Fora Bolsonaro, na Paulista, em que armaram uma emboscada
contra o Ciro e a Gisele, eu vi o vídeo, você ali, eu fiquei preocupado com aquilo. Como é que foi aquela situação? Como é que você se viu ali? Não ficou com medo também de você ser agredido? Você também ficou ali em perigo, acredito. Se você puder contar para nós o que aconteceu naquele episódio, talvez lá em cima do caminhão, que o Ciro foi vaiado, as pessoas arremessaram objeto nele. Você que estava ali do lado do Ciro assistindo tudo. Como é que foi aquela experiência sua? Veja, quando a gente anunciou que o Ciro viria para o ato, alguns partidos de esquerda aí começaram a dizer, não venha que nós vamos ter não sei o quê, sabe? E você sabe, o Ciro, assim como nós, temos compromisso com a imensa população brasileira e nós vamos comparecer nessas coisas. Não foi só o Ciro que foi vaiado no caminhão, é bom lembrar disso. É bom lembrar, é bom destacar. Aí Luiz Helena foi vaiado, o Carlos Siqueira, né? E o próprio Eduardo Moreira, ele falou isso depois, várias pessoas, ou seja, aqueles que estavam ali embaixo, de PCO, PSTU, sei lá, PT, que estavam ali na frente, vaiando aqueles companheiros que falavam, o próprio Paulinho da Força, o Miguel Torres da Força Sindical, eu, pela CSB que estava falando ali, eles não nos respeitaram. E esqueceram do mais importante, que com os votos só de poucos partidos, ou da esquerda, ou da oposição, ou dos progressistas do Congresso, jamais nós conseguiremos fazer o impeachment do dito cujo aí, o capiroto, como a gente fica falando para cá, para lá. E que se a gente trouxesse, por exemplo, qualquer figura da direita que se comprometeu a falar e vir para o nosso campo para comprometer seu voto pelo impeachment, ou seja, contra o governo Bolsonaro, ele tinha que ser ovacionado, tinha que ser respeitado, aplaudido. Eu vou lembrar nas diretas já quando o Menestrel das Alagoas, né, ele vinha, as pessoas tinham que receber o senador Teotônio Vilela, ele era da Arena, ele veio contra a ditadura, pelas diretas, e foi recebido para que a gente pudesse dizer, venham para cá todos aqueles que são contra a ditadura para derrubar a ditadura. Então, todos aqueles que forem contra Bolsonaro deveriam ser recebidos com muito respeito. Nós não estamos fazendo aliança de governo, nós estamos fazendo aliança para derrubar um governo que está destruindo o Brasil, matando mais de 600 mil pessoas. Quer dizer, não é possível que você não compreenda isso. Mas, infelizmente, a doença infantil do comunismo pega exatamente nesse lado, né? Ou seja, não tem esse problema. Então, ao sairmos, quando a gente está descendo, eu desci com o Ciro, a Gisele, o Lupe estava até lá embaixo aguardando, e alguns dirigentes da CUT, de outros partidos, do PT, estavam bebendo no bar. Eu acho que já tinham bebido um pouco além da conta. Certo? E aí, quando viram que o Ciro estava saindo, começaram a agredi-lo. E aí vai tomando uma proporção que eles perdem o controle. Então, aí virou, depois aí chegaram os nossos, e aí há uma troca mas aí o Ciro já tinha até ido embora. Mas realmente, como o Ciro bem disse, foi assim, foi rápido, eles foram, eu diria, covardes, porque eles estavam em muita gente, tinha lá mais de 30, 40 pessoas sentadas e identificados com camisa da CUT, com camisas do PT, com camisas reverenciando o seu candidato a presidente da República. Que respeito é esse? Que eu quando encarei um deles, falei, cara, peraí. Nós já fizemos luta junto, nós já tivemos passeata junto, para com isso. Né? Mas foi só isso, viu? Não vamos valorizar muito essa coisa não, porque... E você participou também com o Ciro no evento de setembro que foi organizado pelo MBL. Sim. E lá o Ciro foi bem recebido. Não estou aqui querendo dizer que em eventos da esquerda o Ciro é mal. É só para a gente ver a necessidade, eu acredito, do diálogo. Inclusive uma coisa que foi muito mal compreendida foi a trégua que o Ciro propôs. Não era uma trégua do tipo, vamos esquecer as nossas diferenças em todos os momentos. Era uma trégua pelo fora Bolsonaro e nos atos fora Bolsonaro. Então, ali a gente estabelece uma trégua, mas no dia a dia as diferenças têm que ser estabelecidas até para o eleitor, né, conhecer a proposta, o projeto de cada um. E no evento do dia 12 de setembro, que teve ali, então, Orlando Silva, que foi muito criticado nas redes sociais, a Bruna Brelas, da UNE também,
foi muito criticada, a Isa Pena. Na verdade, ali, não é que ele foi ovacionado, aplaudido, ele foi bem recebido educadamente. Sim. As pessoas respeitavam, sabiam que a posição ali era aquela. Então você teve de tudo ali, né? Mas o que acontece é que justamente a trégua proposta pelo Cira era no sentido seguinte: vamos ter um inimigo comum, é este aqui. Se todos nós nos unirmos, nós derrubamos ele. E as pessoas parecem que não compreenderam isso. Eu não estou debatendo 2022, eu estou debatendo o impeachment do Bolsonaro. Quem é pelo impeachment, vamos todo mundo junto. E será que o PT é pelo impeachment? Eu acho que sim, eu quero dizer que eu acho que sim, porque eu estive numa cerimônia que assinei um pedido de impeachment, super impeachment aquele, em que a presidente do PT estava assinando lá, com vários deputados do PT, ou seja, não dá para eu acreditar que eles estavam fazendo de conta. Perfeito? O próprio Direito Já, que é um movimento que está se organizando há algum tempo aí dentro da sociedade brasileira, também foi vaiado, foi rechaçado dentro das manifestações lá da Paulista. Ou seja, faltou compreensão e isso esvaziou a sequência. Você pode reparar que hoje já pouco se fala sobre isso. Porque se você não respeita os adversários, porque isso aqui é o seguinte, nós estamos... É como se fosse montar uma seleção e você começar a vaiar a sua seleção. Quer dizer, você monta uma seleção, todo mundo que é a favor do impeachment tem que estar junto. Essa foi a discussão que nós fizemos. E você não sente falta, pegando agora o PT, assinou alguns pedidos de impeachment, da principal liderança do PT, no caso Lula, não abraçar tanto essa causa, porque além dele não ir, justificou que alguns médicos amigos orientaram ele a não ir, mas ele também não convoca, ele não faz uma manifestação pública mais direta em torno do Fora Bolsonaro. Você não acha isso um pouco estranho, assim? Eu não acho estranho porque vindo dele, que é um candidato, ele quer fazer a coisa. Para ele, se o Bolsonaro ficar, é importante. Para a candidatura dele. Você vê, vamos ver o que ele está dizendo lá fora agora. Está passando fome, precisa taxar os ricos, precisa não sei o quê. E há pouco tempo aqui dentro, o que ele falou? Se for taxar o rico, o capital vai embora. Quer dizer, lá fora ele fala uma coisa, aqui dentro fala outra. Nós precisamos ter claro. E nesse ponto eu acho que o candidato Ciro Gomes, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, é muito transparente e claro na sua projeção. Para resolver o problema vai ter que botar o dedo em algumas feridas que a elite brasileira não quer saber de mexer. Vamos voltar um pouco no tempo agora, falar da redemocratização. A gente tem uma figura, talvez uma das principais, Brizola. Como é que foi a sua relação com o Brizola, assim? Conta pessoal se já encontrou com o Brizola, qual foi o momento mais marcante, se já encontrou com ele? O que você lembra quando vem Brizola à sua mente? Eu tenho duas passagens com o Brizola. O velho Guarino me convidou, meu falecido pai, para nós irmos a São Borja fazer uma recepção ao Brizola. E eu fui a São Borja, quando ele chegou no dia 7 de setembro. Quando ele voltou do exílio? Você esteve lá então? Estive lá. Eu acompanhei o Guarino. Poxa, eu não sabia. E depois eu tive... Para nós, como que foi aquilo então? Porque é um momento histórico, né? Não, mas ele primeiro desembarcou em Foz, depois ele vai para São Borja, a gente teve lá no sítio, né? Eu não sei se foi na fazenda, de quem era a fazenda que ele esteve, da família, qualquer coisa. Desce lá de avião e o pessoal invade o campo, é uma coisa louca. Foi muito bonito, foi emocionante, até porque nós lutamos muito pela redemocratização, pela volta desses companheiros. Eu vou dizer para você, tive o prazer de ir a São Borja, assim como tive o prazer de ir a Congonhas, para receber pessoas que chegaram do exílio também depois de muitos anos. E tive o prazer de acompanhar o Brizola em algumas coisas aqui no estado de São Paulo. Quando ele foi na Hebe Camargo, por exemplo, essa figura da planta com a raiz para fora, que o exilado representa, né? Que ela, assim como a planta fica tentando voltar para o solo, o exilado ele também pensa em voltar para a sua terra. Ele está lá porque, infelizmente, o seu país não permitiu, quem estava oprimindo o povo não permitia que as lideranças que queriam mudar esse estado de coisa aqui ficasse. Mas uma vez eu tive com ele
ele ia fazer algumas visitas aqui em São Paulo, eu tive uma reunião com ele. E eu sabia da história dos chinelos, né? Do tênis, famoso kit chute, das escolas das Brizoletas. Não sei se você ouviu a história contada por o Caco Barcelos, que era aluno das Brizoletas, Sim. que o Brizola dizia, e é bom lembrar, olha que são frases que a gente tem que ver o que passa no coração e na mente de uma liderança como o Leonel Brizola. Ele, visitando uma das Brizoletas, ele reparou que as crianças ou estavam descalças ou estavam com sandálias havaianas, né? E ele saca uma frase, que é uma frase lapidar. Eu ando pelo Rio Grande do Sul, nenhum cavalo, repito, nenhum cavalo deixa de ter ferradura. Como é que as crianças não têm calçados para andar? E ele bota um decreto de dar quichute para todos os alunos da rede pública. Então, o Caco Barcelos conta essa história, que o primeiro quichute dele ele recebeu dentro da escola pública. Então, eu, em conversa com ele, eu fiz uma pergunta, como é que ele via o Brasil agora que ele voltava. E o senhor disse lá atrás sobre a questão do sapato e a ferradura. Um paralelo muito interessante, quer dizer, os donos, a elite, cuidava mais dos animais do que das crianças. Como é que o senhor vê agora? Ele falou, olha, nós estávamos no Hotel Jaraguá. Ele disse assim, descendo aqui, eu fui andar um pouco aqui, sabe como é que é? Daquele jeitinho, né? Sabe como é que é? Fui dar uma voltinha aqui, desci aqui, andei para cá. Me impressionou a quantidade de edifícios garagens que tem no centro de São Paulo. Então o povo constrói casa para automóvel e o povo mora em palafita, o povo mora na periferia, em favelas abandonadas, sabe, coisas inabitáveis. Mas os automóveis estão protegidos com elevadores especiais que levam o automóvel para cá e para lá. E é verdade, ali no centro tem várias garagens automáticas, daquela que você entra com o carro, ele leva o carro para o andar que tem para aproveitar. São edifícios garagens, né? Veja, é o mesmo paralelo que naquela época, entre ferradura e calçado, entre casa para pobre e casa para automóvel. Quem é que tem automóvel? Não é pobre. Então, são as duas passadas que a gente teve, que eu acho que dá para lembrar bem do Leonel. Neto, pegando um pouco da sua trajetória, você comentou que ficou muito tempo no PMDB, que depois virou MDB e foi para o PDT. Uma curiosidade que eu tenho, até isso me veio à mente quando o Requião anunciou a saída dele do MDB recentemente, é de que ele é um partido que tem figuras admiráveis e figuras, né, também que a gente olha assim, controversas. Como é que era conviver num partido com figuras tão, se eu posso dizer, antagônicas assim, sem eventualmente citar nomes, se você quiser, você fica à vontade aí. Como é que era isso lá? Olha, eu fiquei muitos anos no MDB achando que ainda havia necessidade de um partido que era uma frente. E não estava ainda em tempo de você pulverizar em tantos partidos como foi pulverizado ao longo dos anos. Infelizmente, você tem 33, 34 partidos hoje, e sendo que 26 com representação no Congresso. Quer dizer, ficou a coisa incontrolável. Mas, quando o PMDB passa a se transformar num instrumento de opressão aos trabalhadores, ao Brasil, eu não tenho como ficar lá dentro. Então, foi assim na reforma tributária, a proposta de reforma da Previdência, foi assim no processo de dar isenção tributária para as transnacionais do petróleo por 20 anos, mesmo a emenda 95, o teto do gasto, quer dizer, vai ficando totalmente antagônico aos compromissos e aos pensamentos que nós temos. Então não há como eu ficar. Então eu saio. Tive a honra, inclusive, de que o próprio Requião leu a minha carta de saída do MDB no plenário do Senado. Agora, a gente conseguia, juntando o Requião, juntando outros líderes do Brasil que são progressistas, essas coisas todas, de enfrentamento dentro do partido, que o partido pudesse ajudar. O partido teve um papel ao longo da história, desde o MDB, o PMDB, teve um papel muito, eu diria, muito importante na redemocratização do Brasil. O
poderia dizer até que antigamente o partido ele cumpriu os compromissos que ele se propunha, ou seja, derrubar a ditadura, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, eleições diretas de vereador a presidente da República. E aí, passado um período, ele se perde quando ele não tinha objetivo. Qual é o objetivo? Então ele começa grupos que se adonam do partido a criar, como criou aquele projeto A Ponte para o Futuro, não sei o que. Aquilo não foi aprovado pelo partido, na sua convenção. Foi um projeto de alguns. E aí, quando o MDB assume a presidência da República, ele pega aquilo como projeto para ser levado. E aí não tem como conviver com aquilo. A própria reforma previdenciária, trabalhista, e, como bem disse a emenda 95, a MP 795, que falava sobre isenção tributária para as transnacionais do petróleo por 20 anos, tirando um trilhão de reais, são 50 milhões de dólares por ano, é uma coisa absurda. Está lá, fez. Então, eu fiquei um tempo sem partido, até que o Lupe me deu a honra e me convidou para que eu viesse para dentro do PDT. Eu estou te perguntando que eu acho interessante trajetórias em que a pessoa fica num partido e quando tudo indicava que era o momento de ficar porque chegou ao poder, sai. Aconteceu isso com o Ciro, quando sai do PSDB, justamente quando o PSDB assume o poder. Aconteceu com Heloísa Helena e Marina Silva, né? Ambas rompem com o PT no poder justamente por discordâncias graves em relação àquilo que discursava ao longo de um tempo e aquilo que praticava. E no seu caso também, o caso aí do PMDB, né? Você lembrou uma coisa interessante. Todas essas figuras que você colocou, e eu humildemente quero me colocar ao lado deles, saíram porque nós não mudamos os nossos princípios. Justamente. Então a gente sai porque para manter o nosso princípio a gente precisa sair. Não tem como defender o indefensável. Certo? Além das perseguições que especialmente o PT fazia com seus... já expulsou lá atrás Beth Mendes, né? Ayrton Soares, porque votaram pela Constituinte, ou seja, assinaram a Constituinte. Você vê que são coisas bastante interessantes. Ou seja, não precisa da nossa assinatura. Aceitamos, aprovamos, discutimos, debatemos, blá, blá, agora foi aprovada. Não, peraí, agora não vou assinar isso não. Porque assinou foi expulso. Falar um pouco da sua atuação no movimento sindical, depois a gente volta para a política. Explica para o pessoal aqui do Politizando o que é FSM, né, qual foi a sua atuação e cite alguns encontros aí que você acha os mais marcantes que você teve oportunidade quando você esteve à frente dessa instituição. Olha, a FSM é a Federação Sindical Mundial. No passado, ela é fundada em 45 na luta contra o fascismo, né, que é a junção dos sindicatos, mundialmente falando, as centrais sindicais, confederações mundiais, que se juntaram para ajudar a famosa aliança contra o nazifascismo. Então, porque você sabe, quem vai para a guerra mesmo são os filhos da classe operária, são os trabalhadores. Então, organizar isso é importante. Defender contra o fascismo, o nazifascismo, também foi muito importante. Aí quando você vem e começa o que eles chamam de o período a partir do momento da Guerra Fria, a partir de 50, 52, os Estados Unidos fundam uma central sindical internacional, que era a CIOS. E você divide o movimento sindical mundial. E no investimento que os Estados Unidos faz dentro da reconstrução da Europa, da famosa Plano Marshall, uma das exigências é que o movimento sindical não ficasse junto com a Federação Sindical Mundial, ficasse com a CIOS. Porque você sabe, na reconstrução da Europa, os países precisaram criar o welfare state, lá que todo mundo fala, né? A social-democracia, dar condições para os trabalhadores, dar cláusulas sociais, todas aquelas coisas. Porque Estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social, porque senão todo mundo ia ficar com os países socialistas, que já ofertavam essas questões. Pois bem, nessa divisão, a OIT, nas suas resoluções internacionais, todas essas coisas, havia sempre uma disputa entre a FSM e a CIOS, que é a Organização Sindical Internacional dos Sindicatos.
sindicatos livres, né, que era a luta contra os sindicatos que lutavam contra o Império. Ou seja, todas essas questões. E aí, com a queda do Bloco Socialista, entra em crise essa entidade, porque foram sendo abandonados pelos... E eu fazia parte de uma central aqui, a CGTB, e fui para conhecer a FSM. Participei na Polônia de um conselho presidencial e fui convidado a entrar. E aí, passado alguns anos de militância, teve um congresso em Damasco e eu fui eleito presidente da FSM. O momento mais difícil da FSM. O momento que ela não tinha recursos, o momento que até a França sai da FSM, ainda estava até aquele congresso. A França, a CGT francesa, ela sai do congresso e sai da FSM, porque ela também, com aquela crise identitária dos partidos comunistas no mundo, a perda da referência lá de Moscou, aquelas coisas todas. E a gente vai construindo, porque principalmente os países da América Latina, os sindicatos da América Latina, os sindicatos árabes, os sindicatos anti-imperialistas é que estavam dentro dessa. Então, eu fui presidente alguns anos dela, fui de 4 a 5 anos presidente dela. Qual período? Só pra gente... De 94 a 98, acho que foi isso, 99. Me deu até um orgulho danado que Itamar Franco me dá um título que me orgulha muito. Eu sou comendador da Ordem do Rio Branco, título me dado pelo Itamar Franco, por causa da atuação internacional. Tudo isso me fez visitar países. Eu visitei diversos países do mundo, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Iraque também? Iraque eu tive 6 dias antes da invasão americana, na última vez que derrubou o governo de Saddam Hussein. Antes da entrevista, eu conversava com o Vitor, ele me contou um pouco disso. Falei, puxa, tem algumas coisas emocionante, hein? Tem umas coisas muito interessantes. Me encontrei com diversos líderes internacionais. Por pouco você não presencia o começo ali da... Você acredita que eles achavam que podiam, montaram barricadas nas ruas e achavam que podiam enfrentar, ou se fosse uma guerra como foi a Segunda Guerra Mundial, que as pessoas vêm com tropa. Não, aquilo lá, na verdade, a invasão é por cima, né? Bombardeio. E essa minha conversa pela FSM me fez também participar da OIT. Eu hoje faço parte da delegação dos trabalhadores da OIT, todo ano, nas reuniões da OIT, eu faço parte na montagem, criação de convenções internacionais, e tem um debate... A sigla OIT, só para a gente... Organização Internacional do Trabalho. É onde você cria as normas internacionais. Por exemplo, em 18 e 19, nós denunciamos o Brasil na OIT pela reforma trabalhista, pelas coisas que foram feitas sem discutir no Brasil. E a OIT, o comitê de especialistas, faz análise, porque o Brasil é signatário de convenções. Certo? E as convenções têm valor legal tal qual como a Constituição. A primeira Constituição, convenções internacionais e legislação infraconstitucional. Está lá. E o Brasil, ao fazer a reforma trabalhista, atropelou todas essas coisas. Não chama, por exemplo, não segue a Convenção 151 na relação entre o funcionalismo público e os governos, seja municipais, estaduais ou federal. Então, ele acha que tem que regulamentar a convenção. Você é signatário de uma convenção que diz como deve ser a relação, ainda não tem que fazer uma regulamentação. No Brasil tem muita, né? A negociação coletiva, o direito de sindicalização, todas essas coisas. E isso me fez viajar para alguns países, um deles foi os Estados Unidos. Eu, ao falar na Universidade de Nova York, eu tive que interromper a minha coisa e pedir para os adidos da embaixada me trazerem uma Constituição para provar para os americanos que o direito de greve está na Constituição. Como é que é essa história de direito de greve na Constituição? O que você sabe? Nós temos isso. Nós não valorizamos o que nós conquistamos em 88. Isso é uma conquista, né? Nossa, uma conquista ímpar. E numa das coisas que eu estava lá nos Estados Unidos, viajando por alguns estados, reunindo com sindicatos, eu reuni principalmente com o SAIL, Service Employees International Union, o Sindicato Internacional de Serviços, que junta Canadá e Estados Unidos, tem mais de 1 milhão de filiados, essas coisas todas. E também tem
uma associação dos Estados Unidos, naquela época, que estava dizendo assim, para onde foram parar os trabalhos dos Estados Unidos, os empregos. E tem toda uma pesquisa que acabaram, tanto que você vê Detroit hoje lá é uma cidade fantasma, porque os países foram tirados, as empresas, as transnacionais, mesmo americanas, foram tiradas dos Estados Unidos para ir para um lugar onde paga menos. O México virou, às vezes tem empresa no México, é bom vocês saberem disso, que fica metade na divisa com os Estados Unidos, metade dentro do México. Então eles são maquileiras, né? São empresas só de explorar. Por que eles vão para esses países do terceiro mundo? Porque a legislação, não trabalhista, a legislação ambiental, ela não é tão exigente como dentro do próprio Estados Unidos. E essa ONG que criou aí para procurar para onde estão indo os trabalhos, os empregos dos americanos, ela descobriu que a fabricação dos tênis Nike eram espalhados ao longo do mundo, não eram fabricados nos Estados Unidos, e eram fabricados por crianças, famílias. E tem documentário, inclusive, que ônibus escolar recolhendo os alunos para levar para casa para poder fazer os tênis da Nike. E tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o Michael Jordan, que estava lançando e fazendo publicidade para cacete, ganhando muito dinheiro com o Air Nike, né? O Air Jordan. E a conversa foi uma conversa interessante. Ele ficou assustado de saber que eram crianças que faziam tênis e ganhavam centavos por dia para trabalhar naquilo, por quantidade de trabalho que era feito, enquanto o tênis, quem ganhava dinheiro mesmo era a própria Nike, né? Você não respeita o trabalho, paga e depois vira. Essa foi uma coisa interessante. Essa da Universidade de Nova York foi interessante. E outras tantas, na Polônia, ou mesmo debatendo nos países socialistas da necessidade de você ter uma legislação trabalhista aprovada pelo Congresso. Porque o exemplo da Polônia, é claro, assim que acabou a questão do socialismo na Polônia, acabaram-se os direitos trabalhistas. Assim foi na União Soviética. Porque aquela história, durante o governo socialista, eles diziam o seguinte, não precisa de legislação, o Estado provém, porque tudo é Estado, tudo pertence ao Estado. Esta vale a pena contar para você. Eu fui à Rússia, a Moscou, a convite da Federação dos Trabalhadores Russos, que eles faziam parte da Federação Sindical Mundial. E lá eu tive a oportunidade de participar de uma conversa com os dirigentes sindicais e que estavam contando como é que estava difícil a retomada. Isso pós-bloco socialista, aquelas coisas todas. E tinha sido implantado em Moscou o primeiro restaurante McDonald's. E começava a ter em diversas cidades, ou diversos bairros da Rússia, aquelas coisas todas, cidades da Rússia e dentro do próprio Moscou. E eles falaram, nós vamos ter amanhã uma reunião com os dirigentes da McDonald's, que nós queremos um acordo coletivo. Parece uma coisa simples, não parece? Então, queriam me convidar para assistir. E eu fui na delegação para assistir a negociação. Você como presidente da FSM. Isso. Sim. E na reunião foi o seguinte, eles fizeram a demanda, o dirigente do McDonald's falou assim, contrato coletivo, para quê? Você já não tem emprego? Eu que não tem conversa nenhuma. Que conversa de contrato coletivo, coisa nenhuma. Levantou da mesa e foi embora, não teve conversa nenhuma. Ou seja, o capitalismo ele é muito drástico. E naquela hora você não pôde nem intervir, você estava só assistindo. Eu sou assistente. Uhum. Eu lembro que em 94, até documentos disso, trabalho feito pela FSM, que já no mundo se discutia pelas grandes corporações transnacionais de acabar com a contratação coletiva e transformar contratos individuais. Caterpillar era um exemplo disso, ela queria implementar na sua estrutura mundial contratos individuais. Então você imagine, eu dou um exemplo bom agora que a gente está vendo aí na Rede Globo, que ela demitiu uma atriz. O Globo demitiu uma atriz que estava fazendo uma novela Verdades Secretas 2 e que ela fez uma série de exigências. O Globo simplesmente falou, ó, demite. Regrava as partes que a gente acha que precisa regravar. Ou seja, essa é a relação individual, pessoa-empresa. Não, tem que ter contratação coletiva. Nós
no direito do trabalho, seja ele nacional ou internacional, o trabalhador é chamado de hipossuficiente, ou seja, ele não tem condição. Imagine um trabalhador da IBM, um trabalhador da Globo, um trabalhador de uma transnacional, Volkswagen, Mercedes, como é que ele vai negociar o seu salário diretamente com a empresa? Então, a contratação coletiva é nesse sentido. Você coloca uma entidade que é o seu sindicato e ele é o anteparo da negociação. Porque se você é sozinho e você não aceita as condições, o que é que ele faz com você? Ou você aceita a condição ou vai embora. Foi o que a Globo acabou de fazer com essa trecha. É o famoso pegar ou largar. É isso mesmo. E normalmente é para explorar. Normalmente. Não vê se você que ele vai... E a reforma trabalhista aprovada no governo Temer, eu acho não tenho certeza, mas se vocês puderem explicar, para o sindicato foi um negócio terrível. Não, ele foi numa ideia de enfraquecer o sindicato ao tirar a sustentação financeira, dificultar a arrecadação. Veja, William, tem um artigo lá, 611A da CLT, quem quiser vai lá ver, que diz que eu posso negociar mesmo prejudicando o trabalhador. Negociar em PEJs, que diz juridicamente falando. Eu posso fazer acordo, que o acordo, inclusive, vale sobre a convenção coletiva. Vamos dizer, a convenção coletiva é aquela que fala da categoria inteira. Eu, dentro de uma empresa, eu posso fazer um acordo que é menor que a convenção coletiva. Eles inverteram a ordem. O acordo tem mais importância que a convenção. Que como o ordenamento jurídico é primeiro a convenção, depois o acordo. E o acordo tem que ir para melhorar a convenção, não é para piorar a convenção. Você pode piorar a convenção. Eu posso fazer isso em nome dos trabalhadores. Mas eu não posso impor aos trabalhadores, discutindo com eles, uma contribuição para o sindicato. É uma coisa interessante. Foi isso que essa lei fez. Embora é uma coisa muito controversa, sendo feitas boas discussões a partir daí, mas essa legislação ela mexeu em 103 ou 104 artigos da CLT e eles resgataram dizendo o seguinte: olha, vocês acabamos com a contribuição sindical compulsória, aquele um dia de trabalho. Para você que está me assistindo aqui, um dia de trabalho, o salário médio no Brasil é R$1.800, R$2.000, exagerando. Vamos falar uma média de R$3.000. Um dia de trabalho é R$100. Você divide por 12, dá R$8,33 por mês, que é o que você pagaria para o seu sindicato. Isso em média no Brasil. E por causa disso, você perdeu a possibilidade do sindicato ser o seu representante nas homologações, que eles acabaram com isso, o seu sindicato nas negociações coletivas, você enfraqueceu o seu sindicato, o departamento jurídico do sindicato. Ou seja, é óbvio que nós vamos agora, a partir deste governo que está infelicitando, está destruindo, e vem mais reformas trabalhistas aí, na tentativa de destruir mais direitos ainda, e o sindicato está sem condição de fazer o enfrentamento. Mas não se preocupe não, o sindicato não vai deixar de fazer o enfrentamento, mesmo sem as condições. Mas é para que a gente aprenda que a votação, quem faz a lei é deputado federal, quem faz a lei é senador da República. Que mesmo com tudo isso, aprovaram a reforma trabalhista com várias inconstitucionalidades, com várias inconvencionalidades. O que é isso? Não seguindo as convenções internacionais, lá da OIT. Para você ter uma ideia, nós já ganhamos no Supremo Tribunal Federal. Os sindicatos foram ao Supremo Tribunal Federal para dizer que era inconstitucional mulher grávida trabalhar em ambientes insalubres. A lei aprovou que podia. Imagine uma grávida trabalhando no setor de radiologia de um hospital. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode. Pela lei que eles aprovaram no Congresso, pode. Nós fomos no Supremo, o senhor disse, é inconstitucional, não pode. Agora mesmo, ganhamos mais um. E quem foi o sindicato. Foram os sindicatos que foram. Agora mesmo ganhamos mais um. Sabe qual foi? Era a justiça gratuita. Você perdeu o emprego, quer acionar a sua empresa, a empresa que ia trabalhar porque não pagou hora extra, pagou um monte de coisa, você entrava na justiça. E você, como trabalhador, era gratuita a justiça. Não é gratuito. Se você perder, você tem que pagar os honorários do patrão. E com isso reduziu a seus trabalhistas, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, na verdade, agora ganhamos na Justiça do Trabalho. Foi com a única justiça que não tinha justiça gratuita. Todas as demais têm justiça gratuita. Ameaçou não? Mas a reforma trabalhista fez isso. E agora nós ganhamos de novo no Supremo Tribunal Federal, que a partir dessa decisão do Supremo,
as ações trabalhistas também podem ter a questão da justiça gratuita. Isso é um ponto importante, você fala nós, porque o sindicato, né, os movimentos, têm força, é uma voz importante. Enquanto o individual, né, qual trabalhador vai na porta do STF e exigir os seus direitos? Então tem que ter... Nem pode. Nem pode, então. Nem pode. Então quando o trabalhador, às vezes, repete o discurso, até por conta talvez de desinformação, o cara está trabalhando aí 2 turnos, não tem muito acesso à mídia. Eu lembro da Globo fazendo a propaganda e não abre espaço para o contraponto nesses outros canais aí de que vai lá trazer debate. Como a gente percebe com várias reformas da Previdência, eu lembro do Eduardo Moreira denunciando isso. Por que não leva alguém contra a reforma da Previdência para debater na Globo News, em outros ambientes? Então você coloca ali 2 ou 3 que concordam com a reforma, ou um outro que faz um pequeno contraponto só para falar que está discordando de alguma parte, mas não leva alguém, né, com uma voz ativa, que é super importante, né? Vamos debater? Vamos. Mas infelizmente, e a desculpa é sempre a mesma, Neto, é para gerar emprego. Não, mas essa é a grande chantagem. Eu preciso mudar a reforma trabalhista, eu preciso reformar, porque isso aqui não está atrapalhando. Se você pegar os grandes anos em que o Brasil cresceu 6, 7% em média ao mês, a CLT já existia e nunca teve problema. Aí, não contente com isso, não gerando emprego, diz, olha, apesar disso, agora a gente precisa fazer a reforma previdenciária. Aí faz a reforma previdenciária que a partir de agora ninguém mais se aposenta. Pois bem, prejudicar os trabalhadores. Aí não gerou emprego. Então agora faz a reforma administrativa. E agora a reforma não sei o quê. O Banco Central tem que ser independente. Tudo no sentido de orientar para aquilo que o Ciro tem denunciado com muita tranquilidade. É tudo isso para inglês, é mentira. Você falou de algumas conquistas. Vamos pegar assim, essa sua atuação no movimento sindical e no movimento político. Qual a sua maior alegria nessa sua longa trajetória num e no outro? Olha, eu sou um homem abençoado, cara. Você vai achar poucas pessoas que podem dizer o que eu digo. Eu sou um homem muito abençoado. Primeiro, eu tenho uma profissão que eu gosto muito, que eu sou profissional de tecnologia da informação. E a minha categoria, eu tenho a honra de dizer que nós temos uma boa convenção coletiva e não perdemos, durante a reforma trabalhista, não perdemos nenhum dos benefícios que nós tínhamos na convenção coletiva, nós perdemos. Conseguimos resistir. Apesar de todo o esforço patronal contra isso. O esforço de acabar com a nossa contribuição, com a sustentação financeira. O direito do trabalhador não abrimos mão de nada. Não tem problema, não quer fazer, não tem problema. Nós não abrimos mão. Tem que ter todos os direitos. Nós conseguimos 40 horas semanais para os trabalhadores de tecnologia de informação. Você vai ver a maioria das categorias, ou a imensa maioria das categorias, trabalham 44 horas semanais. Tirando o banco, que tem uma legislação específica dos bancários, essas coisas todas, e está lá no Congresso para você reduzir, porque a última vez que houve redução de jornada de trabalho foi em 88. De 43 da CLT, que era uma jornada de 48 horas semanais, a jornada inglesa, 6 dias de 8 horas por dia, reduziu para 44. Então, 88. De 88 até agora, na Constituição, continua 44 horas semanais. Na minha categoria, desde 2011, em negociação coletiva. Hora extra, na Constituição, é 50%. Na minha convenção coletiva, na convenção coletiva dos trabalhadores de tecnologia de informação do Estado de São Paulo, é 75 e 100. Que quanto mais caro eu tributar a hora extra, menos hora extra tem que ser feita. Aumenta o número de contratações. Então, a jornada noturna, na CLT, 20%, na nossa categoria, 30%. Essas são as alegrias que eu tenho. E lá você tem complementação de auxílio previdenciário, você tem auxílio creche, você tem vale-refeição, PLR, você tem 70 e poucas cláusulas, que é um patrimônio jurídico da categoria, que nós nos orgulhamos muito. Isso é uma grande alegria para nós. A de 40 horas foi exatamente isso que eu quero dizer, foi uma das grandes felicidades nossas. Ô Neto, e na parte política, qual a sua maior alegria, então? Eu diria para você que foi o meu reencontro com o Ciro Gomes. E eu... porque, não sei se vocês sabem, eu conheci Ciro Gomes em 94. Você falou reencontro, eu pensei, o encontro então foi quando? 94? 94. As centrais foram ter uma reunião com o Itamar Franco, e o Ciro era ministro da Fazenda dele. Numa reunião no dia 26 ou 27 de dezembro de 94. Já no finalzinho. No final do governo deles. Que nós fomos dizer ao Itamar que ele não podia sair do governo sem ter
dado $100 para o salário mínimo. O salário mínimo naquela época em torno de $70. E para a história do Itamar, que sempre foi um lutador pelas causas sociais, comprometido com o povo brasileiro, seria importante. E o Ciro participou da mesa. Marcelo Pimentel também participou da mesa, que era o ministro do Trabalho. E na discussão, de onde tirar dinheiro, né? O Itamar estava convicto disso. Tanto convicto estava que não conseguimos ter um aumento do salário mínimo para $100. Olha o que a gente falava. Vou repetir, a gente falava de um salário mínimo de $100. Olha o que a gente teve naquela época. Porque a degradação do salário mínimo é muito grande. Aí eles discutem com o Fernando Henrique e não pode ter aumento. Mas ele, então, vou dar um abono. Ele deu um abono que complementava para dar $100 para os aposentados. Nessa discussão, quais são as outras alternativas? Então nós propusemos ao Ciro e ao Itamar o PLR. Participação nos lucros e resultados. O PLR, se você for pesquisar, estava na Constituição desde 1946. Já estava na Constituição de 46. E não era... E em 94 não tinha sido regulamentado, porque os direitos dos trabalhadores que estão na Constituição estão sempre com uma vírgula, que será regulamentado em lei. Então, se o Congresso não regulamentar, fica lá. Temos o direito, mas precisa regulamentar. Regulamentar é fazer uma lei que faça aquilo valer. Olha que coisa louca. Só fazendo um parênteses, tributação sobre grandes fortunas está na Constituição também? Tá, mas lá... Falta regulamentar. Não está regulamentado. Tanto que o Ciro, quando foi governador, acho que no Ceará hoje já cobra 8%. Essa aí é sobre as grandes heranças, isso, né? Tributação da fortuna tinha até, nós tínhamos na Constituição até teto máximo de juros de 12%, que depois foi tirado. Mas eu quero dizer o seguinte, aí você, o PLR estava lá, e o Itamar e o Ciro fazem a primeira medida provisória, publicada no dia 27 ou 28 de dezembro de 94, regulamentando a PLR, a participação nos lucros e resultados. E veja você como a coisa não é fácil para nós, trabalhadores, para o povo mais sofrido. Ela virou lei em 2000. 6 anos depois. 6 anos depois. 5, na verdade, né? Porque não estava no finalzinho do ano. 5 anos depois. Porque foi o seguinte, você foi MP sobre MP. E vencia uma... E a discussão não saía no Congresso, até sair agora, em 2000, foi regulamentado em lei. A 10.021, 10.021, qualquer coisa assim. Só para você ter uma ideia. Então, para o trabalhador entender da importância que é uma Câmara Federal, o Congresso Nacional para a própria vida. Quando a gente falou da procuração, é bom lembrar que você já ouviu falar da lei do inquilinato, que rege a relação entre o dono da casa e o cara que aluga a casa? É uma lei chamada Lei do Inquilinato. Você sabe onde ela é discutida? Na Câmara Federal. E se você não tem representante do povo sofrido lá, dos trabalhadores, você acha que como vai ser essa lei? Vai ajudar quem? E assim todas as coisas. E nós precisamos entender a importância de um vereador, a importância do deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, porque as leis são feitas pelas elites. Hoje a gente tem bancada da bola, bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi. Que dê a bancada do T, dos trabalhadores. Essa é a diferença que nós precisamos conscientizar os trabalhadores, o povo em geral, da necessidade de você ter uma bancada que também possa defender os interesses do povo mais humilde, do povo mais sofrido, do povo esquecido. Porque senão vai ficar isso aí. Perguntei sobre a maior alegria. E algum arrependimento? Se você pudesse voltar atrás e fazer diferente? Cara, você sabe que eu sou muito intenso. As coisas que fiz na minha vida sempre foram, eu diria para você, ciente de que estava fazendo correto para aquele momento. Eu não me lembro de alguma atitude que eu possa dizer, me arrependo de ter feito isso. Porque a circunstância, porque o homem é o homem e a circunstância, não é verdade? Naquele momento tinha que ser feito aquilo, né? Então eu não me lembro de me arrepender de alguma coisa que possa me deixar traumatizado, que eu devia ter feito ou não ter feito.
Combati os bons combates, né? E sempre com o espírito e o coração aberto para fazer aquilo que eu achava certo naquele momento. Pode ser que a história depois viu, não, isso aqui não era certo, mas naquele momento era certo. Então alguns me falam, por que você não foi para a luta armada? Porque eu sempre fui contra a luta armada, então eu não me arrependo de não ter ido para a luta armada. E assim sucessivamente muitas outras coisas. Então, no momento, as decisões são sempre tomadas com as circunstâncias do momento, com as informações do momento. Mas posso dizer para você, tenho orgulho danado de pertencer a uma geração muito vitoriosa. Ó, nós somos a geração que tinha o melhor futebol do mundo, bossa nova, tem a musiquinha com o pé com a mão, Brasil é campeão, basquete, Paris Bueno, tênis. Então tinha uma autoestima muito elevada do povo. Enfrentamos a ditadura, derrubamos a ditadura, fizemos a Assembleia Nacional Constituinte, lutamos por direta já, não ganhamos a direta já, mas elegemos Tancredo no colégio eleitoral e derrubamos de vez a ditadura. Depois de Tancredo fizemos toda a Constituinte, que você faz uma Constituinte cidadã. Se você lê e assiste os vídeos da promulgação da Constituinte, é de arrepiar o que dizia o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, sobre o que significava aquele marco. É óbvio que os tempos são tempos, precisamos reformar muita coisa, precisamos conversar sobre muita coisa, principalmente precisamos reindustrializar o Brasil, precisamos fazer um projeto nacional de desenvolvimento, mas sou de uma geração muito vitoriosa. Eu não perdi uma batalha. Não perdi batalha. E para aqueles que me conhecem, é bom brincar com você aqui. Palmeiras tem campeão mundial, sim, nós somos 51, fomos campeão mundial. Recuperamos a autoestima do povo brasileiro na questão do esporte com a derrota de 50. Nessa parte de futebol não posso entrar muito, eu sou Vasco. Eu estou num momento terrível, não? É irmão nosso, irmão. Sim, Vasco e sim. Palmeiras somos co-irmãos. E o Atlético Mineiro também em Minas, né? Tem uma união das torcidas. Verdade. Eu estou tentando achar um quadro para encerrar os podcasts aqui. Vou estrear um hoje com você. Eu vou te falar o nome de uma pessoa, você define uma frase, uma coisa, um bate-bola. Topa? Top. Getúlio. Pai da nação. Tá bom pra você assim? Porque esse é o cara que viu a nação brasileira. Tirou o Brasil da dependência internacional de tudo, né? Do país agrário, agrícola, e transformou na indústria. João Goulart. Um trabalhista histórico, um injustiçado, e abandonado pela centro-esquerda em 64. Porque vão assistir os filmes, vocês vão ver aqueles que queriam ser presidente ou candidatos a presidente em 65 votando em Castelo Branco. Brizola. Mente brilhante. Mente brilhante. A gente já conversou um pouco sobre ele aqui, e ele realmente é inspirador. E é um revolucionário, é um cara que também de uma crença nos valores que ele tinha como padrão de sua vida. É só lembrar a cadeia da legalidade, o enfrentamento que fez para que garantisse que Jango já não caísse em 61. Vou fazer um parênteses sobre ele. Você acha que o Brizola é um presidente que nós não tivemos não sei o que eu vou dizer, que é a grandeza de eleger? A maior injustiça que o Brasil cometeu a Brizola foi não eleger o presidente da República. Uma falha nossa, se considera. É uma falha do... Eu diria o seguinte, nós não conseguimos, e a direita sabe como faz isso, né? Porque, vamos lembrar que em 89 foi por pouco que ele não vai ao segundo turno. E foi escolhido aquele que deveria ir para o segundo turno para perder. Durante muito tempo, eles escolheram aquele que ia para o segundo turno para perder. Antes de falar desse, então, Collor, qual a definição você? Decepcionante, né? Nós já sabíamos que ele seria isso, né? Itamar? Itamar é um estadista. Sujeito probo, né? Um cara comprometido com o Brasil. E cara que não tinha papo na língua. Eu lembro uma frase dele, o seguinte, olha, sobre os juros, né? Juros do Brasil, não sei o quê. Os economistas dizem, mas eu não digo isso, não sei o quê. Ele sempre enfrentou tudo. Você vê que ele
Ele tem uma coisa bonita do Itamar que vale a pena contar para vocês. Quando ele substituiu o Collor, que ele era vice-presidente do Collor, o Collor saía viajar, o vice-presidente assume. Ele demitiu o Jair Mapassarinho. Na viagem do Collor. Se o Collor ficasse 2 dias fora, o Jair Mapassarinho não era ministro com ele. Ele era ministro da Justiça. Olha o que eu estou falando para vocês. Ele dizia, esse filhote da ditadura, cara que fez o AI-5, fez não sei o quê, não fica no meu governo. Ele entrar, pode pesquisar. Ele assumia o mandato, ele demitia, ele exonerava o... Parecia brincadeira. O Jarbas até brincava com isso. Ele já sabia que se ficasse 3 dias, ele ia e voltava. Voltava depois. Você tem uma ideia do que é princípio. Essa é uma coisa que eu quero que vocês saibam como eu sou. Eu sou assim, olha, eu abro a mão para qualquer discussão, para todas as coisas. Abro os braços, mas não abro meus punhos pelos meus princípios. É duro de achar gente que faça isso. O Itamar era assim. Cara, acusaram o Argrives de alguma coisa. Era o cara de mais confiança do Itamar. Ele afasta o Argrives. Apura e pediu rapidez na apuração. Agilidade. O Argrives foi inocentado, reintegrou o Argrives. Olha que coisa linda. E mostrou que é possível governar sem render aos corruptos. Sem fazer o toma lá da cá, sem fazer o que Lula fez, o que Dilma fez, o que Fernando Henrique fez, o que Bolsonaro está fazendo, o que Temer fez. E o que Ciro vai fazer. Não vai se comprometer com esse toma lá da cá, vai ser por projeto. Ciro sempre quando é indagado, ele cita Itamar, porque a gente hoje vive uma situação tão dramática que parece que para governar tem que se render aos corruptos. O Ciro lembra justamente Itamar, por isso que eu te provoquei aqui. Itamar não precisou, e ele não sabe. Fernando Henrique, o que você fala dele? Olha, ele me iludiu, viu? Porque eu votava em Sorocaba, que eu sou de Sorocaba. Mudei meu título para São Paulo para votar no Fernando Henrique para prefeito. Mas o príncipe é complicado. E cada vez que eu leio a história dele, a história do financiamento que ele recebia da Fundação Ford, ou da Fundação não sei das quantas, americana, que botando dinheiro lá para... Lula. O Lula é um cara, o encantador de serpentes, né? Foi um bom presidente, teve coisas boas, mas fez a mesma coisa que Fernando Henrique no modelo econômico, fez a mesma coisa que Fernando Henrique fez no modelo de gestão. Errou muito ao ceder, principalmente para aqueles que se locupletaram do Estado. Então é só lembrar alguns nomes aí, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, o pessoal da Petrobras, todas essas coisas, no próprio PT, como do poder. Porque quem devolveu 100 milhões não foi ninguém mais, ninguém menos do que Palocci. Dilma Rousseff. Olha, eu estava indo bem com ela, que eu gosto muito da Dilma, mas até essa discussão que a gente teve há poucos dias atrás com ela. Né? Mas é uma mulher honesta, tudo, mas também sem preparo para governar e foi manipulada por um grupo do PT que estava em torno dela. Michel Temer. Você sabe que o Michel, eu fazia parte do MDB de São Paulo, que era da área coercista, e tinha algumas dificuldades com o Temer. E quando o Temer vai para a candidatura a vice-presidente, a gente até enfrenta o MDB em São Paulo para apoiar o acordo MDB, PT naquela candidatura, mas nos enganou muito. Ao assumir, totalmente voltado àquilo que foi, eu diria, os grandes problemas que a classe trabalhadora está tendo com a reforma trabalhista, com a tal da teto de gastos, com essa história das transnacionais do petróleo, tudo aquilo que eu falei foi feito no período pequeno que ele ficou de 2 anos. Eu acho que realmente... E agora fez esse exemplo aí com o próprio Bolsonaro, que mostrou, e depois aquele jantar, daquele escárnio com o Bolsonaro, mostra que efetivamente não tem jeito de... Eu nem precisaria perguntar, mas Bolsonaro? Bolsonaro Quem define bem Bolsonaro, para mim, é o Lupe. Carlos Lupe diz assim que a besta fera que está aí, que não tem nada com nada, não tem compromisso.
não sabe, né? Você não tem o que fazer lá no Catar, vai andar de motocicleta, vai passear, não tem agenda. Né? É um cara que fica descolado não é a palavra correta, ele fica isolado na reunião do G20. Ele vai na reunião do G20, as pessoas não querem conversar com ele, porque não adianta, ele não consegue conversar. E a primeira cara que ficou ouvindo ele, que foi o cara da Turquia, ele fica falando, não, você sabe, a mídia fica criticando a gente, e não sei o que, o Brasil está indo muito bem, e mente descaradamente, além de ser mentiroso, é corrupto, é todas as coisas que, infelizmente, fala isso. Bom, pegando a sequência então, quem sabe nosso próximo presidente, Ciro Gomes. É o homem mais preparado para governar o Brasil, um cara que tem um amor pelo Brasil e, acima de tudo, não é candidato dele mesmo, é o candidato de um projeto. Essa é a grande diferença. E quer que o Brasil discuta um projeto. Então, às vezes até falo, não é hora de discutir se é Manuel, se é João, se é Maria. Agora, qual é o projeto? E quando eu olho para todos os candidatos aí das vias que nego diga, se é a primeira via, a segunda via, a 10ª via, ninguém tem projeto. E o Ciro delineia de ponta a ponta um projeto nacional de desenvolvimento, que é uma herança lá desde o tempo do trabalhismo, de Getúlio, todas essas coisas, além da sua experiência, todas essas coisas. Ou seja, é um homem que tem condição efetivamente de tirar o Brasil do atoleiro que nós estamos. Para fechar, quais os planos do Antônio Neto para 2022, para frente? Olha, a gente está construindo a possibilidade de ajudar a candidatura de Ciro Gomes, né? Com uma candidatura aqui, uma pré-candidatura a deputado federal no estado de São Paulo, que é uma coisa muito difícil, mas aceitando o desafio proposto pelo Lupe, proposto pelo próprio Ciro, de que a gente possa ajudar a construir no estado de São Paulo uma frente de deputados federais, deputados estaduais, que se tudo correr bem nós vamos eleger, para que o partido se fortaleça e dê suporte ao Ciro como presidente da República na implementação do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sabemos que é um desafio enorme, mas eu brinco sempre com a moçada da minha diretoria do sindicato, meus companheiros aqui da juventude do partido, da direção do partido. Para a classe operária nada nunca foi fácil. Você sabe que nós temos jornada de 8 horas diária hoje, não sabe? Morreu muita gente para que isso acontecesse. Para você celebrar o 8 de março, que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, mais de 120 mulheres foram fechadas dentro de uma tecelagem e o dono tocou fogo para matá-las, junto com todos aqueles panos que estavam lá para elas trabalharem, porque elas reivindicavam menor jornada de trabalho, melhores condições de trabalho. Veja você. Para você celebrar o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, 9 companheiros foram enforcados nos Estados Unidos, porque lutavam numa greve para redução de jornada, melhores condições de trabalho. E assim você vai, todas as lutas, desde que o mundo é mundo, para você chegar num mundo dito civilizado, numa relação. Veja, para acabar com a escravidão, quantos escravos foram mortos, essa injustiça que foi. Todas essas coisas, você celebra, como foi agora, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, você sabe o que foi para todos os afrodescendentes, a luta, o sacrifício, o enfrentamento, morte, sofrimento, tudo que foi feito, não só no Brasil, no Brasil foram 4 milhões de negros que foram arrancados da África e trazidos para cá à força. Muitos morreram durante o translado de lá para cá, todas essas coisas, mas veja, foram espoliados, né? Depois jogados à própria sorte. Tudo isso para dizer para você o seguinte: a luta para a classe operária, para o povo trabalhador, para o povo sofrido, nunca foi fácil. Então, uma candidatura, um partido como o PDT, que tem um projeto, que tem compromisso, não é uma candidatura simples, mas o desafio é esse. Vamos com o brincão lá em Sorocaba, vamos para a luta, seja o que Deus quiser. Você citou o dia 1º, Dia do Trabalho, foi o dia que o canal foi criado. Oba! O primeiro vídeo do canal, o canal foi criado 27, 28 de abril, aí ficou lá alguns dias sem nada, e o primeiro vídeo foi ao ar dia 1º de maio de 2021. Então você citou, veio a lembrança aqui. Legal.
Foi coincidência, não planejei começar nesse dia, deu certo que... E o tema foi... era sobre a questão dos trabalhadores? Eu fiz uma análise da live que o Ciro participou com o Márcio França, o Calil e o Mandetta. Que eu propus, que é a live dos trabalhadores. Sim, então assim... que nós fizemos no dia 30 essa aí. Foi. Dia 30. E aí eu assisti... Uma live também, essa foi uma live que... Pau! Eu assisti a live, me deu vontade, o canal estava criado, eu não sabia que dia que eu ia começar, falei, deixa eu fazer uma análise dessa live. E virou uma tradição de eu analisar várias lives do Ciro participando. E essa live foi maravilhosa. Foi muito. Eu senti vontade de, enfim, refletir sobre ela e debater com as pessoas. Debater isso. Decodificá-la, né? Isso, foi uma live muito bonita. E a gente procurou. O Calil foi muito bem, Mandetta foi muito bem. O Ciro tinha mais um, que era o Márcio França, que era um grande parceiro nosso, um grande amigo. E eu tive a honra de ser vice dele aqui na capital e a gente andou toda a campanha juntos, pessoa muito preparada. Bom, Neto, eu quero te agradecer. Eu acho que o recado que fica no final dessa nossa conversa é o valor que a gente deve dar ao voto. A gente fala muito na eleição para presidente da República e deve se falar do mesmo, mas o próprio Ciro tem insistido da gente valorizar o voto também nos deputados estaduais, deputados federais, você sendo ou não, o recado meu que é o mesmo, eu tenho insistido nisso no canal, porque a gente tem que conscientizar que a gente está vendo o que esse pessoal está fazendo lá em relação a vários temas, né? E a gente olha, a gente luta, a gente tenta conscientizar, mas a gente não pode perder a chance de, na hora que for na urna, que é uma conquista, muita gente morreu para que a gente pudesse ir de tempos em tempos até votar. Então essa é uma conquista nossa. Só reclamar da política não vai mudar. Reclamar tem a sua importância? Tem, a gente conscientizar os outros dos problemas, mas é na hora do voto, a gente ir lá e escolher conscientemente alguém que lute pelos nossos direitos, né? Que lute por aqueles que não têm voz. Porque hoje a gente tem lá, você falou, bancada da bala, bancada da Bíblia e a bancada do povo. Todos que são eleitos se dizem representantes do povo, mas de qual povo? Então eu estou em São Paulo aqui, vim, né, ter uma alegria estar aqui do seu lado. Eu estou assustado, eu sei que gente na rua não é de hoje, a vendedor ambulante não começou agora, mas eu estou assustado com a quantidade de pessoas, né, pedindo, né, nos semáforos, vendendo essas coisas. E, enfim, isso não é, como muitos dizem, empreendedorismo, né? O cara pegar uma caixinha de chiclete e sair vendendo, isso não é ser empreendedor. Ele está lutando para saber se vai conseguir vender alguma coisa para levar o pão para casa. Então eu fico chocado e converso muito com a minha esposa de que a gente tem que qualificar o voto, porque é a partir dele que a gente vai transformar esse Brasil, e esse é o propósito do canal, é ajudar a transformar esse país num país mais justo, menos desigual. Depois de anos e anos de governos, né, auto-referidos de esquerda, a gente continua tendo uma das maiores concentrações de riqueza. O Ciro denuncia muito isso. 5 famílias têm a riqueza de 100 milhões mais pobres, 50%, né, da riqueza nossa está na mão de 1%. Isso não vai mudar só com o espontaneísmo das pessoas. Tem que ter política, né, tem que ter discussão, tem que ter debate. Enfim, a gente tem que construir esse ambiente para mudar. Só assim que a gente vai conseguir realmente transformar. Esse é o papel do nosso canal. A luta do Neto é nesse sentido, a luta de vários que a gente tem, né, compartilhado, discutido. Eu quero conversar com outras pessoas para a gente ajudar, e eu acho que você fez isso muito bem aqui hoje, mostrando realmente o valor do voto, do debate, da discussão. E tem conquista que demora, mas se a gente não começar a debater, a gente não vai conseguir. Então só tenho que te agradecer, né, muito, mas muito obrigado mesmo, né, suas considerações finais aí. Eu quero até antes de passar para o Neto, pedir, se você chegou até aqui, nesse bate-papo longo nosso, se puder, se inscreva no canal, né, ativa as notificações, importante para ser lembrado de novos vídeos. Se gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, faz parte, ninguém é obrigado a gostar. Bota comentário. Se puder comentar, eu brinquei lá esse dia, gente, se puder colocar um bom dia, boa tarde, boa noite, tem gente com uns 3. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ajuda! Isso é importante também. E nós criamos aqui recentemente um espaço para membros. Então, a partir de R$ 1,99 por mês, que é o menor valor que o YouTube permite, que eu queria colocar até mais baixo, que é para a pessoa se sentir parte do projeto, sabe? Do canal, enfim. Então, se você puder também fortalecer sendo membro, eu sei que não está fácil para ninguém, mas é uma forma a mais que a gente tem de fortalecer esse nosso trabalho. Neto, muito obrigado. Eu quero que você encerre com as suas palavras. Eu deixo então essa live aqui, esse bate-papo, esse podcast por encerrado, agradecendo a todos. Muito, mas muito obrigado mesmo. A palavra é sua, meu irmão. Quem tem que agradecer sou eu. Primeiro, uma honra receber você. Você sabe que eu sou seu fã, já abri dizendo isso. Assisto todas as suas análises, sem perder uma.
E vou entrar nessa história do 1,99, viu? Pode ter certeza. Faço parte lá, sou seguidor, ativo as coisinhas para avisar. Mas eu queria agradecer você e o prazer de poder debater com você, conversar com você, porque esse canal tem ajudado muito, especialmente aqueles que acreditam no projeto de Ciro Gomes, Projeto Nacional de Desenvolvimento, de que é possível, até tem servido para placar, talvez, alguns desesperos que são colocados por causa de uma notícia, por causa de alguma coisa, e com esse seu jeito bem tranquilo, debatendo, explicando, é muito importante. Lembrando que os companheiros as companheiras principalmente, têm que começar a pensar o seguinte: o Ciro precisa ser eleito, necessitamos implementar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, agora ele vai precisar de um Congresso Nacional ao lado dele. Então, veja aí, vamos levar o 12 para lá, o Ciro é o 12, então tudo que é 12. Escolhe dentro do que tem 12 aqueles que podem ajudar o Ciro lá. E creio que essa discussão, de debater cada vez mais, você tem razão, de chamar as pessoas para debater, explicar algumas coisas, né? Você tem alguns deputados que podem vir participar com você, nossa bancada, o André Figueiredo, o Volney, que são pessoas, mesmo do Senado, o próprio Cid, para explicar, conversar, mostrar que o esforço que eles fazem dentro daquele Congresso, porque não é brincadeira, nós somos minoritários naquele Congresso. Os progressistas daquele Congresso, na Câmara, não chegam a 130. Para qualquer votação lá, nós precisamos de 257 no projeto de lei. Numa emenda constitucional são 308. Então, se nós não trabalharmos ou aumentamos bastante a bancada dos progressistas, ou nós vamos ter que sempre negociar com o centro para que a gente possa ter projetos aprovados de interesse dos trabalhadores. E assim no Senado é a mesma coisa. Então, agradecer a paciência, agradecer a honra. Quero que você saiba que é uma honra muito grande ter participado desse seu podcast. Obrigado. Alegria mais uma vez. Pessoal, valeu. E quem puder, compartilha. Vamos junto, vamos seguir em frente. Até mais.